Freud, sintomas sociais. Abertura dos ciclos temáticos. Existe uma pergunta que Freud nunca deixou de fazer e que nós, até hoje, no século XXI, insistimos em não fazer. O que a cultura faz conosco, não é mesmo? Não o que nós fazemos da cultura, mas o que ela faz de nós. Vamos esclarecer para você, tomando como referência a obra de Freud e de Lacan. Para Freud, cultura é aquilo que o ser humano precisa renunciar para viver em sociedade. Para que haja convivência, é preciso conter impulsos agressivos sexuais e o prazer imediato. A cultura nasce dessa renúncia, organiza desejos, impõe limites e, ao mesmo tempo, produz mal-estar e conflito permanente. Imagine que você sente vontade de insultar alguém, mas se controla para manter a convivência. Para Freud, cultura é isso, o conjunto de regras e limites que nos obriga a renunciar à satisfação imediata dos impulsos. Vivemos em sociedade porque aprendemos a conter desejos, mesmo que isso produza mal-estar interno. Já no caso de Jacques Lacan, a cultura pode ser pensada como o campo do simbólico, a rede de linguagem em fora da cultura. Somos falados pela linguagem. Cada época organiza o desejo e distribui o gozo de maneira própria. Ao formalizar os discursos no Seminário 17, o avesso da psicanálise, Lacan mostra que cultura é a forma como o laço social regula saber, poder e desejo. Vou dar um exemplo prático e atual para ilustrar. Pense nas redes sociais. Antes mesmo de postar algo, você já imagina como será visto, quais palavras usar, que imagem combina com você. Isso mostra que não falamos livremente, seguimos códigos, expectativas e regras invisíveis. Para Lacan, cultura é essa rede simbólica que molda nosso desejo e organiza como buscamos reconhecimento. Freud talvez seja o pensador que mais radicalmente compreendeu como a cultura e o social, de modo geral, habita o sujeito desde sempre. A cultura está vinculada ao sujeito desde o início nas estruturas inconscientes que organizam o indivíduo e o grupo. Quando Freud escreveu sobre as massas, sobre a autoridade, sobre o mal-estar na cultura, ele não estava fazendo sociologia, ele estava mostrando que o inconsciente não é uma ilha isolada, que ele é atravessado pelo laço social, pela cultura e pelo discurso do outro. Gerard Pommier, em seu livro Freud apolítico, do original em francês, Freud une politique, sacode a ideia de que a psicanálise serve apenas para tratar o indivíduo dentro de um consultório fechado. Ora, o inconsciente é coletivo e social. Freud mostra que não existe separação entre o eu, sociedade e cultura. O inconsciente não é um baú isolado. Ele é formado pela linguagem e pelas leis da cultura em que vivemos. A forma como sofremos ou desejamos tem tudo a ver com a estrutura política, social e cultural de nosso tempo. Na cultura, realizamos a gestão do desejo, pois ele não deixa de ser um ato cultural e político. Nela, a gente renuncia parte dos nossos impulsos imediatos para vivermos em sociedade. Essa renúncia gera um resto, um mal-estar,
um conflito. A política, para ser saudável, precisa dar um lugar para esse mal-estar, em vez de tentar silenciá-lo com consumo ou repressão. A cultura não é movida por lógica, mas por laços afetivos inconscientes. Precisamos assumir a responsabilidade pelo nosso próprio desejo dentro da cultura, combatendo a tendência de apenas obedecer cegamente os ditames da sociedade e suas construções. Sabe-se que a política, e eu afirmo que também a cultura, começa no modo como cada um de nós se relaciona com o outro e como internalizamos a lei, como nos identificamos com líderes, como reagimos à autoridade e como muitas vezes desejamos nossa própria submissão sem saber. A gente se vê no próximo vídeo do ciclo, na playlist Sintetizando, onde vou apresentar o conceito de narcisismo. Até lá! Na clínica, na cultura e na literatura, o que retorna marca. Onde o desejo insiste, se inscreve